Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer uma criação de um atendente para uma concessionária de carros em parceria com a Universidade Web Motors. Qual que é a premissa aqui dessa aula, tá, gente? A gente quer entregar uma tecnologia muito avançada, de alta qualidade, com uma linguagem muito simples, para quem não entende nada de servidores, de infraestrutura. Então a gente vai tentar enxugar, tirar esse tecnês, deixar bem mais simples e divertido para vocês entregarem valor para o cliente de vocês. A proposta é eu criar um agente de IA no WhatsApp, então, ou seja, um robô que responde por mim, pela minha concessionária. Eu criei uma concessionária chamada Faísca, fiz a aquisição de um número no WhatsApp, então eu fiz a aquisição pelo BRDID, que no caso aqui, gente, eu só estou utilizando um número virtual, mas poderia ser já o número da minha concessionária. Então, o que a gente vai utilizar? Um número do WhatsApp, um Evolution API, que eu vou explicar para vocês o que é, o N8N, que é nosso criador de fluxo, então é como se fosse nosso videogame. A gente vai criar software nele sem criar linha de código, sem saber nada de if, de loop, de nada. Então a gente vai, na simplicidade, criar algo que entrega muito valor de uma maneira muito simples, uma maneira bem mais humana. Entendo eu que se eu tenho uma concessionária de carros, o meu foco está na venda, no meu atendimento com o cliente, onde eu não consigo escalar com pessoas, porque eu tenho um faturamento meio comprometido com o time atual. Como que eu escalo com atendimento? Eu não escalo, mas eu posso utilizar a IA para isso. Então, com a IA, eu consigo entregar no WhatsApp o atendimento para todo o Brasil, para fora do Brasil, para onde eu quiser, dependendo do meu negócio. Focado aqui em concessionária, eu poderia fazer um criativo e rodar no Google Ads ou rodar no Instagram para chamar muitos clientes para minha concessionária. Só que ao invés de uma pessoa atender, o robô poderia atender para mim e passar só quem realmente quer comprar. Ou seja, eu aumento a tampa do meu funil e começa a entrar muito cliente. Quem é que segura e separa o joio do trigo aqui para mim? É a IA. A IA consegue responder, então eu vou mostrar para vocês como que eu pego esse conhecimento da minha concessionária e coloco isso dentro do cérebro da IA, tá? É isso que a gente vai fazer aqui hoje, tá, gente? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte: Paulo, eu não entendo nada de Evolution, esse aqui é o Evolution, eu não entendo nada de N8N, esse aqui é o N8N. Ah, Paulo, mas e como que eu monto esse negócio? Como que eu faço? Gente, eu utilizo a Cloudify, eu faço uma aquisição, ele é bem baratinho e ele já vai me entregar tudo isso pronto. Você vai comprar e você vai receber isso aqui direto no seu e-mail. É bem mais simples do que você criar um servidor na mão e adquirir subir disco, memória, processador. Não precisa de nada disso, gente. Precisa de nada disso. Você já vai receber o endereço, então eu recebi aqui o endereço e coloco o endereço no browser e ele vai carregar. A partir desse momento, então, está todo mundo comigo. Eu tenho um N8N, eu vou receber também um Redis ali naquela compra e vou receber o meu Evolution. Basicamente, o kit seria esse aqui. Isso aqui é o que eu vou receber, tá, gente? Então, eu vou receber aqui as credenciais. Vou mostrar aqui para vocês justamente porque depois eu vou alterar esses itens antes de postar, né? Vou colocar até um marcadinho aqui para não exibir a senha. Mas basicamente é isso que vocês vão receber, tá? Recebendo, a partir desses endereços, a gente vai construir agora o nosso agente. Então, primeiro passo, a gente vai criar aqui um workflow. O que é um workflow, Paulo? Eu não tenho ideia do que é isso. Gente, acho que todo mundo aqui já jogou Mario, já jogou Donkey Kong, ou algum joguinho que você tem telas.
sequências de execuções. Basicamente, o N8N é um criador de workflows, de uma sequência de execuções que vai fazer algo para você. No nosso caso, ele vai acessar a planilha e vai entregar esses dados para o agente saber ter informações sobre a minha concessionária, tirar dúvidas de carros aqui, tá? Então, onde começa meu fluxo aqui? O meu fluxo começa na conversa. Então, eu vou colocar aqui Faísca concessionária. Onde começa o meu primeiro evento? O que eu quero? Eu quero ter um número, então eu já tenho este número aqui, eu já fiz a aquisição. Baseado neste número, eu vou fazer o disparo, o gatilho, né? Então eu vou ter o gatilho aqui do início da conversa, do início do meu workflow. Então, de onde vai vir essa requisição? Ele vai vir de um webhook. Eu vou configurar um webhook post que vai receber uma mensagem e esse fluxo vai começar a andar a partir dessa caixinha, tá? Aqui eu só vou fazer isso. Eu vou copiar esse endereço que ele me deu, que é o endereço de entrada do meu workflow, e agora eu vou começar a conectar as pontas. Eu tenho um recebimento de mensagem, então quando eu estiver numa conversa com o WhatsApp, eu vou mandar um oi. Esse oi vai ativar na meta do Facebook. O Facebook vai ativar o nosso Evolution, que é o que a gente vai configurar agora, tá? Eu não entendo de Evolution. A gente vai começar do zero. Do zero. Aqui, qualquer um consegue fazer. Meu irmão de 11 anos consegue fazer um processo desse. Essa tela não tem nada. O que a gente vai fazer aqui na tela do Evolution? A gente precisa criar um serviço que se conecte ao número do WhatsApp que eu comprei. Eu vou adicionar uma instância, vou colocar o nome que eu bem entender, no caso vou colocar o nome da minha concessionária. E aqui embaixo eu vou digitar o número, tá? No caso, esse aqui é o número que eu fiz a aquisição. Só confirmar aqui. Exatamente esse. Preenchi os dados, vou salvar. Ótimo. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma chave de acesso e eu tenho agora um canal pronto. Eu vou clicar aqui no meu canal e agora, a gente vai fazer o mais importante, que é conectar esse canal no WhatsApp. Então eu vou gerar aqui o meu QR Code. Ele abriu esse QR Code, aí eu vou abrir o meu WhatsApp Business, que eu instalei em um outro aplicativo do meu celular, e eu vou escanear esse link para ele me fazer uma conexão. Deixa eu abrir aqui. E eu vou agora escanear esse WhatsApp. Legal, escaneei, coloquei aqui um apelido para o meu servidor. Deixa eu ver se ele já está conectado. Ótimo. Ou seja, gente, aqui ele já está conectado com o Evolution. Agora eu tenho que conectar o Evolution com o meu workflow. Como que eu vou fazer isso? Aqui dentro do nosso próprio serviço, eu vou escolher aqui os eventos, eu vou vir aqui em configurações, webhook. Estão vendo esse endereço aqui, o URL? O URL é o endereço que eu quero que o Evolution chame quando a meta, o WhatsApp, mandar uma mensagem. Então, quando qualquer pessoa mandar um WhatsApp para esse número que eu fiz a compra, eu quero que ele chame esse endereço. Então, vou vir aqui, voltar no meu workflow, copiar aqui o meu fluxo, o meu endereço de production aqui, colei. Agora, eu vou habilitar esse cara. Paulo, mas quais eventos você quer receber? Eventos aqui, gente, o WhatsApp, eu não sei se vocês sabem, ele tem vários tipos de eventos. Aquela marquinha azul é um evento, mandar mensagem é um evento.
editar a mensagem em outro evento. No caso, eu quero receber só mensagem enviada. Então, eu quero receber só send message. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Upsearch. Na verdade, messages upsearch. Só vou marcar esse aqui que eu quero só o evento de recebimento. E agora, eu vou vir aqui e eu vou testar, tá? Deixa eu entrar aqui no meu número. Vou limpar aqui. E agora, gente, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mandar aqui um oi. E o que tem que acontecer? Ele tem que conseguir chamar esse endereço aqui. Então, eu vou salvar. E agora eu vou ativar o meu workflow. Ativei o meu workflow. Ok. Vou mandar um outro oi. Oi. E agora, gente, o que tem que ter acontecido aqui? Eu preciso agora receber esse evento. Então, ele está ativo. Webhook, marcado, send message. Eu acho que eu não salvei, tá? Então, eu vou colocar aqui. Oi de novo. Agora ele ativou. Era só isso que eu precisava, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar como que essa mensagem é recebida para que eu simule, para ficar mais fácil construir o meu código, né? Então, o que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou copiar esse cara e eu vou pinar esse dado. O que é o pinar? Eu vou aqui no modo edição, editar, e eu vou copiar e colar. O que eu mandei aqui na minha conversa com Faísca, né? Mandei oi. Poderia escrever aqui, bora. Você tem um Maverick na loja? Poderia fazer essa pergunta aqui e salvar para testar. Qual que é o próximo passo agora do nosso agente, tá? É criar o nosso Google. Essa é a parte mais, um pouquinho mais difícil aqui desse fluxo. Ou seja, agora eu preciso efetuar a leitura da minha planilha para entregar esses dados para o meu agente, tá, gente? Então eu vou vir aqui e vou colocar Sheets. Então eu tenho uma caixinha que eu recebo os dados e agora eu tenho uma caixinha que lê a planilha. O que eu quero extrair da minha planilha? Eu quero ler as linhas aqui do meu Sheets. Ótimo. Vocês perceberam que a tela parece um videogame? Então eu tenho a etapa anterior, que é o input, eu tenho o processamento, que é a etapa do meio, e eu tenho o output. Então é uma sequência de eventos. Então eu pego esses dados, processo e eu tenho uma saída. Simples assim. O que eu vou fazer, tá, gente? Eu vou criar aqui uma credencial nova. Aqui, essa parte é um pouquinho mais chata, é a parte mais difícil, mas eu vou explicar da forma mais simples possível, tá? A gente vai montar isso aqui muito rápido. Eu vou abrir aqui justamente para vocês acompanharem. Essa aqui é o tutorial do próprio N8N para se conectar com o Google. Esse OAuth 2 aqui, generic, ele é aquela... Sabe quando vocês estão em qualquer site, vocês clicam na parte de login e ele abre uma janelinha pequena do Facebook, do Google. Vocês assim, como que o sistema do Joãozinho tem uma tela de login do Google? Basicamente, esse é o OAuth 2, tá, gente? Então, o Google faz essa telinha e permite que as pessoas utilizem essa autenticação. E é isso que a gente vai criar aqui agora. A gente vai criar uma nossa telinha para permitir o nosso N8N se conectar no Google e puxar os dados da planilha, que a gente está usando o Google Sheets. Eu vou seguir aqui, vocês vão ver que é simples, tá? Eu vou clicar aqui em Google Cloud Console, então o endereço exatamente Google Cloud Console.
eu vou selecionar a conta que eu vou fazer, a minha conexão. Ótimo, estou aqui no meu Google Cloud Console. Eu vou começar tudo do zero, tá, gente? Então, o primeiro passo é, eu vou criar um projeto novo. Então, aqui eu vou colocar projeto Faísca e vou criar esse projeto. Então, ele vai começar a fazer a criação aqui do meu projeto e eu vou selecionar esse projeto, tá? Com o meu projeto selecionado, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso habilitar essa API. Então, eu preciso permitir, falar assim, Google, dessa infinidade de serviços que você tem aí, eu quero ativar alguns para acessar via API. O que eu vou ativar aqui, gente? Eu vou ativar o Google Sheets. Vou selecionar aqui Google Sheets e ativar API. Legal. O que eu fiz aqui? Eu fui na minha conta Google e eu falei assim, Google, libera a API do Google Sheets para acesso externo. Foi isso que eu fiz, só. Agora, gente, a gente vem na parte de API e a gente vai criar uma tela de consentimento de login. Essa é aquela telinha de login que ela abre, você escolhe o e-mail e autoriza o acesso aos serviços do Google. Cliquei aqui em OAuth, então visão geral, deixa eu voltar uma etapa, ó. Tela de permissão OAuth 2. Vamos começar. O que eu vou criar aqui agora? Qual é o app? Eu vou deixar N8N. Qual o e-mail? Eu vou deixar meu próprio e-mail. Vou avançar. Público, externo e interno é o seguinte. Imagina que eu tenho um workspace do Google com 200 contas. Interno, só essas 200 contas vão ter acesso. Externo, o mundo inteiro vai ter acesso. No caso, eu vou deixar aqui externo, tá? Dados de contato, no contato desse login, qual é o e-mail responsável, né? O Google solicita isso. Eu concordo com as políticas do Google de acesso. Tudo que eu fizer de errado aqui é minha culpa. E a gente vai prosseguir aqui. Criei a primeira etapa da minha tela de consentimento. E agora, Paulo, o que eu faço? Eu ainda não configurei um cliente de OAuth 2 para esse projeto. Eu vou clicar aqui em criar um cliente OAuth 2. Gente, se vocês quiserem, é só parar o vídeo, voltar e seguir passo a passo, que vai dar certo. Pode confiar. Nessa etapa, a gente vai explicar para o Google que a gente vai ter um aplicativo web acessando os servidores dele, né, em nosso nome. E agora, gente, eu vou copiar aqui essa URL de direcionamento, é justamente a URL que está aqui no N8N. Essa URL é o que o N8N vai utilizar para fazer o login. Então, eu preciso autorizar essa URL lá no Google. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu... aqui. Então, direcionamento, vou colar. Simples assim. Colei o direcionamento e vou criar. Vocês podem ver que aqui ele tem até um alerta, tá? Que pode levar alguns minutos ou até horas. No caso, eu fiz aqui, eu vou ensinar uma pequena manha aqui para vocês já conseguirem sair testando. Porque é o seguinte, se vocês estiverem utilizando o e-mail de vocês, pessoal, ou da própria concessionária, no caso, vocês só tem um e-mail, não tem vários e-mails dentro da empresa, você pode incluir como teste. Então, você não precisa mandar documentação, termo de uso para aprovar o aplicativo, porque para abrir para o mundo inteiro esse login é um pouco mais chato. Então você vai ter que criar termos de privacidade, dizendo que você vai cuidar dos dados. No caso, a gente quer evitar isso, a gente vai fazer do jeito mais simples possível. Como que é o jeito mais simples possível? Eu vou pegar o meu e-mail, que é o e-mail dono da conta, e vou colocar em público-alvo. Então vou colocar o meu e-mail como tester. Então eu já vou conseguir acesso.
essa parte aqui eu vou dar OK. E está pronta aqui a minha conexão. Eu venho aqui em Branding. Branding, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o domínio que o meu aplicativo vai acessar. Então, vou vir aqui no meu endereço do N8N. Eu vou copiar essa rota inicial, que é a rota principal do meu N8N. Lembrando que eu recebi isso aqui pronto, eu não precisei criar nada, tá, gente? Colei aqui a tela inicial e agora eu vou colocar o domínio. O domínio, ele é essa última parte. Se você estiver usando Cloudify, é só copiar essa última parte, adicionar domínio e colar aqui. Se você estiver utilizando qualquer outra aplicação, se você estiver utilizando o N8N na cloud, é a mesma coisa, pegar o final, n8n.cloud, se eu não me engano, e colar aqui para adicionar a autorização. Então, adicionei, agora eu vou salvar, tá? Legal, salvei aqui, tudo certo, e agora eu venho aqui em público-alvo, e eu vou adicionar o meu usuário de teste, tá? Que é o próprio dono da conta, aqui no caso. Salvei. Gente, agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou agora pegar a minha credencial. Eu vou vir aqui no meu menu, eu vou entrar aqui em APIs e serviços, credenciais, e eu vou clicar aqui em N8N. Aqui dentro, o que eu vou extrair aqui, tá, gente? Eu vou extrair o ID do cliente. Então, copiei, vou ir até o meu N8N, vou colar aqui, primeiro passo. Segundo passo, essa chave secreta eu vou copiar e vou adicionar aqui dentro. Vocês podem ver que eu vou até renomear essa Google OAuth 2. Google OAuth 2. OAuth 2. Lembrando que isso aqui é uma credencial. A credencial dentro do N8N ela pode ser utilizada em várias caixinhas diferentes. Nesse caso, eu estou salvando aqui como OAuth 2 Faísca, para ficar mais fácil lembrar depois. Quando eu colei a senha aqui, vocês podem ver que o botão de login, de sign in do Google, ele habilitou. E agora eu posso clicar aqui e ele vai abrir aquela famosa telinha de login, de conta terceira. Essa aqui é a telinha padrão OAuth 2. Eu vou selecionar a minha conta de teste. E ele já falou assim, ó, cara, essa conta aqui, esse aplicativo, você ainda não verificou. Mas no nosso caso, como é nosso e-mail para nós mesmos, a gente não quer liberar isso para o mundo agora, eu vou dar aqui um continuar. Vou selecionar todos os itens para ele ter acesso à planilha. E vou clicar aqui em continuar. A partir desse momento, gente, a gente tem uma conexão do nosso N8N com o Google, tá? Aqui eu vou selecionar então a nossa credencial Faísca. E agora eu preciso selecionar a minha planilha. Então deixa eu abrir aqui, Faísca. Deixa eu ver o que aconteceu. O que ele deu de erro aqui, tá, gente? Ó, ele tá falando assim, ó. Deixa eu copiar aqui para ficar melhor para vocês verem, tá? Em resumo, ele tá falando assim: você não habilitou sua API do Google Drive, cara. Ou seja, lá no meu serviço, eu esqueci de vir aqui e liberar a ativação da minha API. No começo eu mostrei para vocês, eu esqueci de fazer uma aqui. Então agora eu vou ativar. Então vou procurar aqui Drive.
e vou habilitar aqui Google Drive. Olha lá, estava inativo. Ótimo, então agora a gente ativou o Google Drive, então se eu vier aqui de novo no meu fluxo, olha só, conectado. Vou selecionar aqui Faísca, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha planilha da minha concessionária. O que eu tenho aqui de informação, tá, gente? Marca, modelo, ano do carro, cor, quilometragem, preço, opcionais. E eu poderia colocar N outras informações aqui. O que eu vou fazer aqui agora, em tempo real? Eu vou criar aqui endereços. Vamos dizer que eu tenho várias concessionárias, né? Então eu vou colocar aqui endereços, então vou colocar a primeira na Rua Lua, número 40, Jardim Esperança, Itapevi. Estou inventando aqui, tá, gente? Então, só para vocês saberem, não existe nenhuma concessionária Faísca. Rua Trapézio, não sei, 47. Jardim das Flores, Osasco, perigoso. Osasco. Legal. E vocês entendem que isso aqui é um banco de dados, gente. Eu passo informação. Se vocês forem no ChatGPT e perguntar assim, quais são os carros menos rodados da concessionária Faísca, ele vai saber responder? Ele não vai saber responder. Sabe por quê? Todos os dados que o ChatGPT foi treinado, eles são passados. Eles são dados públicos. Começa aí o problema. Quando você fala em ingestão de dados dentro de uma LLM, eu posso injetar dados transacionais, dados quentes do meu negócio. Isso dá um poder para IA sensacional, que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então vamos continuar aqui. Tenho todo o mapa de dados da minha concessionária, tudo que eu quero que o robô responda para os meus usuários. Todo mundo que estiver querendo comprar um T-Cross, um T-Cross aqui, eu já tenho a proposta. Eu não preciso o humano ficar falando, não, cara, o T-Cross, a gente só tem prata aqui, 2022, ele tá com 15 mil rodadas, tá 117, tá? Aí o cara fala, obrigado. Não, eu não preciso perder tempo com isso. A IA economiza meu tempo, ela me permite ser mais eficiente. E é justamente o que a gente vai focar aqui, tá? Agora, eu vou puxar esses dados, vou drenar esses dados. Então, vou escolher aqui a planilha, a página. No caso, eu não tenho filtros, né? Só isso. Então, vamos lá. Ativei, recebi a mensagem. Legal, recebi a mensagem. Puxei os dados da planilha. Já estou com os dados aqui em mãos. Então, é como se fosse um joguinho do Mario isso aqui, né? Então, eu estou na primeira fase, vou para a segunda fase. E legal, né? Quando você está jogando, você tem acesso aos dados da fase anterior. E exatamente do mesmo jeito que funciona, tá? Agora é que a mágica vai acontecer. Onde a gente vai criar o nosso robô de verdade. Então, eu vou voltar aqui, fazer de novo. Eu vou clicar aqui em mais, AI. E vou clicar aqui em AI Agent. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou executar os nós anteriores aqui. Vocês podem ver que eu já tenho aqui, ó, todos os dados. Vou abrir aqui, ó, tenho todos os dados da minha planilha. Já está tudo mastigado aqui para mim. E agora, aqui com esse esquema, eu não preciso digitar, não preciso fazer nada, é só clicar e arrastar. Eu vou abrir aqui também a requisição que eu recebo lá da minha mensageria. Então, o que eu vou colocar aqui na mensageria?
eu vou colocar que eu quero passar esses dados para o meu agente, então eu estou recebendo esse oi ou uma dúvida diretamente lá no WhatsApp. O WhatsApp chamou o Evolution chamou o meu workflow. O que eu mandei? Eu mandei você tem um Maverick na loja? Mandei isso, basicamente. Então, eu vou clicar e vou arrastar esse item para cá, certo? Então, o que ele ficou escrito aqui? Ó? Você tem um Maverick na loja? Basicamente isso. Paulo, mas como que eu digo para ele o que ele tem que fazer? Que o nome dele é Joelson. Com um System Prompt. Um System Prompt, ele é uma cartilha. Um agente de agente, ele é como se fosse um funcionário. Quando chega um funcionário novo na sua empresa, o que você faz? Você treina, você dá diretrizes para ele. João, o que você tem que fazer para montar o carro, vender um carro? Você tem acesso à planilha, consulta a planilha. Você tem que ser educado, você tem que seguir essas regras aqui da concessionária. Isso é um System Prompt. A gente vai criar um aqui juntos, tá? Então, você é Nelson, um assistente de IA para atendimento da concessionária Faísca Carros. Eu dei um papel aqui para ela. Quem é essa IA? Então, você é Nelson. Qual é seu papel? Atendimento. Você é responsável por tirar dúvidas sobre carros e a concessionária. Massa. Eu já dei a diretriz para ela, tá? O que falta aqui, tá, gente? Passar os dados. Então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar lista de carros. E aqui dentro eu vou puxar essa informação inteira, que são os meus dados da planilha que eu puxei, que eu consultei anteriormente. Então eu vou puxar para cá. Simples assim, não precisa digitar. Coloquei aqui. Então eu vou colocar só o JSON. O que ele vai fazer? Então, .toJSON_string. Nesse caso, eu vou transformar toda aquela lista que eu peguei do meu Excel. Então, é só copiar isso aqui, toJSON_string. Ele vai transformar isso no mapa, porque o agente consiga entender, tá? Então, é justamente esses dados aqui que eu estou passando para ela. Um dado estruturado. Uma IA, ela lida muito bem com isso. Aqui nessa etapa, gente, ó, eu ainda não consigo testar meu agente porque ele não tem um modelo, então ele não tem um cérebro em si. Eu vou criar aqui, vou utilizar da OpenAI, porque todo mundo já conhece. É só criar uma conta na OpenAI, pegar a chave de API da OpenAI, criar uma credencial, então vou pegar minha chave de API, vou colar aqui, e vou salvar. Simples assim. E ele vai ficar assim. Vou selecionar aqui o modelo é o nível de inteligência. Para um atendimento, eu não preciso de um PhD, pode ser um modelo mais barato, no caso o Mini. Eu não preciso de um 4.1 normal, que se eu não me engano está custando $8, 1 milhão de tokens. Um token, ele equivale a umas 4 letras. Então, essa é mais ou menos a conta, tá? Esse mini que a gente vai utilizar agora, se eu não me engano, ele custa 80 centavos de dólar por milhão. Então, é muito texto. É muito texto para você começar a gastar dinheiro com conversa, tá?
Temperatura é um item muito importante aqui no modelo. A temperatura ela vai de 0 a 1 e ela simplesmente explica assim: se você está em 0, ele vai ser um modelo comportado, ele vai seguir mais à risca o seu System Prompt, os comandos que você passou anteriormente. Quanto maior a temperatura, mais criativa ela fica. Então ela tem chance de sair, se ela está criando coisa nova, talvez ela saia um pouco das suas regras. Então eu vou deixar aqui 0.1, tá? Agora eu tenho um cérebro no meu robô e agora eu vou dar uma memória para ele. Aqui na memória, gente, eu vou utilizar o Redis. Conforme falei anteriormente, eu utilizei a Cloudify, então eu recebo tudo pronto. O que eu fiz aqui? Eu criei uma credencial aqui nova. O que eu preciso passar? Eu vou receber usuário, vou receber o endereço do meu Redis e vou receber também a senha. Então, eu recebo tudo isso pronto no e-mail, só venho aqui, copio e colo e salvo. E ele vai ter uma credencial de conexão com o Redis pronta, tá? Paulo, mas o que é esse troço de memória, de Redis, blá blá blá? Gente, isso aqui é a mesma coisa que tem na cabeça de vocês. Quando eu estou falando aqui com vocês, vocês têm uma memória de curto prazo, que é a memória do agora. Quando vocês colocarem a cabecinha no travesseiro para dormir, é quando a sua memória de curto prazo vira de longo prazo. Entendeu? É onde o seu cérebro ele esvazia e coloca numa memória de longo prazo. No nosso caso, como ele é um robô de atendimento, a gente vai fazer só a memória de curto prazo. Então, quantas perguntas eu posso fazer para ele antes que ele esqueça? Essa é a janela de contexto. Quantas perguntas eu posso fazer? 5. Paulo, eu quero que ele se lembre mais, então eu vou colocar 10 aqui. Tá, e como que eu defino uma chave da memória? Imaginem que eu tenho o Nelson, que é o meu robô, e eu tenho 10 pessoas conversando com ele. A memória tem que ser individual por usuário. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu venho aqui na definição da chave e eu vou trocar, vou deixar dinâmico isso aqui. Vou digitar alguma coisa? Não gosto de digitar. Sou preguiçoso mesmo. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os dados que eu recebi da mensageria. Então, quem foi que me mandou a mensagem? No caso, foi o Paulo. Então, vou utilizar essa chave aqui como chave da memória do meu robô, tá? Então, vou colocar até aqui, escrever aqui faísca. E é a composição da minha chave. Faísca e o número do telefone da pessoa. Toda pessoa tem uma memória específica com o Nelson. Basicamente isso. E agora, o Nelson, ele tem um cérebro, ele tem uma memória. E agora a gente já consegue testar. Então, vou vir aqui e agora eu vou executar. Vamos ver o que ele vai responder. Eu acho que deve ter dado algum probleminha. Eu só dei um reload ali, tá, gente? Vou executar o anterior. E agora eu vou executar ele aqui de novo, tá? Então, temos um bugzinho aqui. Provavelmente deve ser por causa da chave da memória. Deixa eu ajustar isso aqui. Eu esqueci de colocar um unificador aqui da minha lista, né? Pensa o seguinte, ó. Aqui na minha planilha, eu recebi 18 linhas lá do meu Excel. E ele está executando 18 vezes aqui meu agente. No caso, eu vou adicionar aqui um agregador para unificar. Então, eu vou pegar essas 18 linhas e transformar isso em info concessionária. Tudo junto, né? É um único dado. Então, eu vou pegar todos os dados e transformar isso numa lista simples. Vou renomear aqui de novo. E agora eu vou testar para ver se é isso mesmo. Opa, é isso. Então, coloquei um agregador e agora eu vou mudar aqui dentro para ele pegar essa informação do info da concessionária. Massa. E agora eu vou testar.
Ou seja, gente, ó, aqui a gente já criou o nosso agente. Eu fiz uma pergunta. Como que eu faço para trocar essa pergunta? Eu posso abrir aqui de novo, editar. O que eu fiz? Você tem um Maverick na loja? Não tenho. Você tem deixa eu ver aqui, um Fiat. Coloquei mais macro para ver se ele consegue entender. Então aqui agora eu vou testar ele de novo, tá? Para ver qual que vai ser a resposta agora. Sim, temos modelos de Fiat disponíveis na Faísca Carros. Gostaria de saber sobre algum modelo específico ou prefere ver todas as opções Fiat que temos no momento? E essa que é a grande magia de um agente de IA, gente. Ele sabe se virar, ele é autônomo. Eu não tive que treinar ele para fazer isso aqui. Eu dei informação e dei uma meta e ele corre atrás. O nosso agente em si ele já está criado. O que a gente precisa fazer agora é conectar a única caixinha do nosso joguinho, né? Que é justamente ele entrou, pesquisou, agregou, pensou, usou a memória. Só que agora eu tenho que mandar para o WhatsApp da pessoa, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um HTTP request. Nesse HTTP request, o que a gente vai fazer? Uma requisição para o nosso serviço do Evolution. Então vou até pesquisar aqui Evolution API, a documentação rápida para a gente ser bem assertivo. Send message, eu vou mandar a mensagem de texto. Então, é justamente isso aqui que eu preciso enviar para ele, tá, gente? Para economizar tempo, eu vou copiar, vou vir aqui e importar essa request, para simplificar aqui minha vida, né? Então, aqui eu coloco o URL do meu Evolution, vou copiar aqui o URL do meu Evolution, bonitinha, muito legal isso aqui. Colei aqui ó, o URL do meu Evolution. Qual foi o nome da instância que eu criei? Faísca, né? Então, o nome da minha instância é Faísca. Então, vou vir aqui. Você vai enviar a mensagem em nome de quem? Faísca, que é o servidor que está lá. API Key. O que é essa API Key? É justamente aqui a nossa chave, onde eu vou copiar e eu vou colar essa API Key aqui. Tem várias opções aqui de mensagens, né? Eu vou até simplificar tudo, vou tirar tudo e vou deixar aqui só o mais importante para não ter complicação, não ter dúvidas, a gente vai deixar bem simplificado. Eu vou pegar aqui ó, o número que mandou mensagem e vou arrastar aqui dentro. Ou seja, é para esse número que eu vou mandar mensagem. Eu vou testar aqui um oi, para ver se ele já está funcionando. Ele recebeu ok. Olhei aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui. Oi, tudo certo? O nosso canal de comunicação ele já está pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse oi e eu vou puxar a informação de resposta aqui do meu agente. Agora o meu agente vai responder de ponta a ponta. Então, eu tive um começo, eu tive um meio e tive um fim. O nosso robô da concessionária, gente, neste momento, ele já está operacional. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estou procurando um carro tipo T-Cross. Eu fiz o envio, ele vai disparar o meu fluxo. Ótima escolha. O Volkswagen T-Cross é um SUV compacto muito procurado. Aqui na Faísca Carros temos opções similares a ele. Você procura um SUV compacto, baixo preço,
Posso te indicar alguns modelos? Claro que pode. O que eu vou perguntar aqui? Qual é o valor? Antes disso, gente, eu só vou corrigir esse erro. Por que ele está me mandando duas mensagens aqui? Porque aqui no Evolution, nos webhooks, eu acho que eu marquei duas opções, é só uma opção. Corrigido. E agora eu quero saber o valor do T-Cross que você tem na loja. Pois estou com pressa. Fiz o envio, agora ele tem que navegar naqueles dados e me responder, tá, gente? Deixa eu só verificar aqui por que ele não respondeu da forma correta. Eu acho que nos testes eu acabei, não sei se eu tirei a informação de lá. Pois é, sabe o que eu fiz? Quando eu estava tentando corrigir, eu tirei o toJSONstring, que é o que transforma numa lista legível, né, para IA. E agora eu vou perguntar aqui de novo, né? Qual é o valor? Outra coisa que eu vou fazer, como eu já perguntei e ele se lembra, eu vou modificar aqui a minha memória para que ele tenha um pequeno Alzheimer, né? Então, é como se a nossa conversa tivesse acabado de começar. Vou até limpar aqui o histórico da minha conversa com ele para eu começar de novo, tá, gente? Então, eu limpei. Qual o valor do T-Cross? O Volkswagen T-Cross está anunciado por 117 mil, né? Se quiser mais detalhes sobre o carro, é só pedir. Tem ar-condicionado? E aqui é onde está o ganho do meu agente, tá, gente? Ele vai tirar dúvidas. Eu posso imprimir intenções nele, por exemplo, posso deixar ele com quebra de objeção para fazer uma venda diretamente para o cliente. Eu poderia colocar um link, poderia colocar um agendamento nele para ele colocar na minha agenda. Isso, gente, não tem limites, porque o agente ele pode utilizar ferramentas do mesmo jeito que eu estou utilizando a ferramenta do Sheets para obter informações ou para fazer alguma coisa. Ele poderia mandar um e-mail se a pessoa se interessou e estiver querendo comprar. Entenderam? Então, a gente criou do zero um agente no WhatsApp que faz um atendimento para uma concessionária. Esse vídeo ele teve o apoio da Universidade Web Motors. Agradeço muito. Então, espero que tenha ajudado muitas pessoas do nosso país que tenham uma concessionária e querem criar uma IA com baixíssimo custo. Aqui, gente, a gente está falando de um agente de IA que a gente não gastou nem R$50. É isso. Não gastamos nem R$50 para construir esse robô. Agradeço vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.